Oi, pessoal, boa noite. Vamos esperar a Carol ficar online aqui. Hoje a gente vai falar com a Carol, que é a procuradora do trabalho, e amanhã com o Carlos Abner, que é juiz do trabalho e professor. A Carol também é professora, os dois são, né? Concursados e professores. Ai, peraí que eu tô recebendo uma mensagem. Pronto. Peraí, gente. Vamos esperar a Carol entrar. E assim que ela entrar, a gente começa. Já preparem aí as perguntas de vocês, né, que vocês querem saber sobre esse desafio de concurso público. A Carol dá aula para cursinhos preparatórios para a prova do Ministério Público do Trabalho. Ela tem aquele perfil Dicas MPT, que é só para concurso de Ministério Público do Trabalho. Recebi outra mensagem aqui, peraí, gente. Se eu for lá, vai pausar. Peraí. Acho que não deu para responder. Voltei. Vamos esperar a Carol entrar e aí a gente começa. Acho que tô recebendo mensagem. Peraí, gente, deixa só eu ver se eu tô falando aqui com a Carol. Oi, Pedro. Eu tô recebendo mensagem, mas não sei se é a Carol que está me mandando. Vamos ver, se ela não entrar, eu saio e depois eu entro de novo para responder. Otávio tá aí, ó, mais um ótimo para dicas de início de carreira. Muita gente, tem muita gente boa para dar dicas para o início de carreira de vocês. Gente, no final das contas, eu sempre acabo pensando em professores porque são as pessoas com quem eu acabo interagindo mais, tendo mais contato, né? E a Carol não foi diferente, ela é professora também. A gente vai fazer, Pedro. Otávio é meu parceiro, meu colega, divide disciplina comigo na ESA. A gente dá uma disciplina juntos, a gente dá contrato de trabalho. O Otávio tem que fazer mesmo. A Carol entrou. Cadê? Vai solicitar. Inclusive, Pedro, vou convidar o professor Otávio. Me aguarde. Tiago também, oi, Ti, saudade de você. Ei, professora Carol! Oi, Tati, tudo jóia, querida? Tudo e você? Gente, que Tudo. saudade de vocês. Poxa vida. Nem fale, menina. Como o tempo passa rápido, a gente combinou tantas vezes aí de se encontrar. E não nos encontramos, né? Putz. Nada, menina. Nada, impossível, né? Agora, Gente, então, impossível, bem. Agora é exato, gente. A impossível. Carol tá em Campinas e eu aqui em São Paulo. E a gente ficou enrolando, né, Carol? Faz tempo, né, E Tati? só. Nossa, pelo amor de Deus. Mas a gente, assim que acabar, acho que isso vai ser bom pra gente, de fato, colocar as coisas em prática, né? Verdade, verdade. Porque a gente precisa. A gente vai começar, na verdade, assim, a dar mais valor para a liberdade que a gente tinha, né? Exato, exato, Essa exato. possibilidade que a Não, gente mas tinha com de certeza. dar para o outro, enfim, agora estamos confinados e assim ainda com o privilégio de Ah, saber sim. que, né, que
estamos com saúde, que Com temos certeza. emprego, que temos Exato. renda, porque tanta gente sem nada. Então, é claro que a situação para a gente também não é a das melhores, mas a gente pensa também que somos privilegiados nessa Com certeza. ação toda, né? A gente tem mais ferramentas para lidar com a situação, né, Carol? Acho que isso é super importante. Sem dúvida. Gente, olha quem chegou, Rafa. Gente, a Carol, deixa eu apresentar para vocês, que, para quem não conhece, né? Porque acho que a maioria já conhece, é uma super procuradora do trabalho, professora e profissional querida, por isso que eu quis convidá-la. E assim, Carol, eu comecei a fazer essas lives porque eu perguntei para os meus alunos e ex-alunos, o que que vocês querem? Porque eu não estou querendo ficar falando só de Covid, porque a impressão que eu tenho é que a gente só fala disso, né? É verdade. E aí vários me mandaram falar, professor, eu preciso de dica para, eu tô no início da carreira, eu não sei o que que eu faço, eu tô num lugar que eu não gosto, agora com essa pandemia, como é que eu vou sair? Eu não sei se eu estudo para concurso. E aí eu resolvi chamar algumas pessoas bem-sucedidas como você e também generosas, que eu sabia que estariam dispostas a falar sobre esse assunto, e para contar um pouquinho da sua história, de como foi o seu início de carreira, ver se você tem alguma dica. Eu sei que você dá aula em vários cursinhos, né, Carol? Para carreira de Ministério Público do Trabalho, que é um concurso Sim. super legal e é muito difícil, mas eu acho legal e desafiador porque você quase que compete com você mesmo, né? Porque as É. pessoas não passam, porque é muito difícil. Então é você com você mesmo. Então, eu acho que você é um excelente exemplo de profissional que pode inspirar muita gente que está precisando, sabe, disso agora. Então, Tati, é assim, eu, de fato, eu ingressei nesse mundo de concurso muito cedo, né? Eu Tá. entrei na faculdade com 16 anos de idade, então, Nossa, então é mini, é gênio mesmo. muito jovem. Aí eu terminei direito com 21 e aí Ah, passei para procuradora do estado de Goiás. tá. Bom, o que que eu fiz, né? Porque eu passei muito cedo, assumi muito cedo com 21 anos e com 25 eu já era procuradora do trabalho. Meu Então, Deus, na época, eu fui por muitos anos a procuradora do trabalho mais jovem do Brasil, por muitos anos. que legal, gente. Então, de fato, mas o que que acontece, Tati? Eu sempre Ah, estudei, né? Eu não uhum. sou, eu sou aquele tipo de pessoa que se você falar assim, nossa, quanto tempo você levou para passar para procurador do trabalho? Eu levei um ano. Só que eu estudei minha faculdade toda, né? Então você já tinha uma preparação aí Tinha grande, uma né? bagagem, né? Tinha uma Sim. bagagem. E o que é que eu falo, né? O que que eu Uhum. sempre fiz na minha vida, desde que eu me conheço por gente, desde que eu sou aluna, assim, de ensino médio, de ensino fundamental mesmo, aula dada é aula estudada, gente. Então, Legal. sempre acompanhar. Então, sei lá, tá estudando bens em direito civil? Tem que estudar bens. E na faculdade, a gente tem um tempo que a gente geralmente não dá muito valor a ele. Mas Tá. é um tempo precioso que você nunca mais vai ter esse tempo na tua vida. Então, Exato. você está com bens, por exemplo, o que que você vai fazer? Você vai, de fato, estudar aquela matéria com profundidade. Então, era isso que eu fazia. Eu lia, por exemplo, estava estudando bens em direito civil, eu lia Uhum. 3 doutrinas a respeito daquele assunto. Grifava, resumia, fazia meu texto. Então, Nossa. é um tempo que na faculdade você tem e depois você não vai mais ter. E você Por vai isso, correr atrás do prejuízo, né, Carol? Que é o que a exato, maior parte das pessoas fazem. exato. Então, o que eu acho que é mais importante é a gente aproveitar bem o tempo da faculdade. Quem ainda está na faculdade, a dica que eu dou é aula dada, aula estudada. Uhum. Atos administrativos. Então, você vai ler a fundo. Se possível, você vai pegar uma monografia a respeito do tema e vai estudar, e vai fichar, e vai criar o seu resumo, o seu caderno, ou grifar. Uhum. E eu sempre tive muita preocupação, Tati, também com Hum. revisão. Então eu Tá. gosto muito, eu não gosto de ter a sensação de esquecer aquilo que eu já estudei. Isso me deixa super, assim, é uma coisa que eu me sinto mal, eu não gosto, Te sabe? incomoda. E é comum, não sei, assim, comigo é comum Comigo acontecer. Eu volto, aí eu anoto e falo, putz, eu tenho que estudar esse assunto. isso aqui eu já estudei. Então, isso eu Isso. acho assim, por exemplo, você chega no concurso e erra aquilo que você já estudou. Isso para Uhum. mim é inadmissível, eu queria morrer. Uhum. Então, o que é que eu acabei fazendo?
eu acabei criando o hábito de revisão. Então, eu revisava todas as matérias do ano ao longo do ano. E, de fato, Nossa, chegava no final do ano, eu tinha uma semana de leitura de caderno de revisão. entendi. Entendeu? E Então você fazia o que a maior parte dos especialistas em mente humana falam, que é que você tem que fazer para que você não apenas aprenda no momento, mas que você fixe na memória, né, de fato, o assunto. Você tem que é, revisar, tem que estudar, tem aquela questão das 48 horas. O nosso cérebro é complexo, não é assistir a aula e aprendi, né? na minha época, Tati, assim, que eu estudava para concurso, que eu estudava, que eu fazia faculdade, não tinha tudo isso de informação. Sim, Hoje eu vejo assim, você quer concurso para MPT? Tem estudo de banca, tem o professor que dá aula especializada para você, que fala dos temas das coordenadorias. Na minha época não tinha isso, na minha época você sentava e estudava e ponto, não tinha nada, as absolutamente nada. facilidades, né? Carol, e outra coisa, você pegava, por exemplo, você falou que lia 3 doutrinas, você pegava na biblioteca da faculdade. Não, eu sempre tive bibliotecas em casa, assim. Eu Ah, sempre tá, fui certo. de investir muito em livro. Eu sempre Uhum, gostei muito de ler. Então, o que acontecia é que eu tinha. Então, por exemplo, civil, eu gostava, sempre gostei muito do Caio Mário. Hoje, quer dizer, ninguém nem fala mais de Caio Mário. Mas na minha época era Caio Mário, Silvio Venosa e tal. uhum. E a Marilena Diniz. Então, eu pegava 3 doutrinas, aí criava o meu texto, fazia as divergências doutrinárias e tudo, entendeu? E juntava com aquilo que o professor falava em aula e Falava. ia revisando aquilo, ia revisando. Ia revisando. Então, com isso, eu não perdia o conteúdo. Entendi. Agora, é um trabalho de lascar? É um trabalho de lascar. Mas, assim, eu sempre falo, é difícil para todo mundo. Sim. Agora, tem que estar disposto a pagar o preço. E o preço traz sacrifício. Não tem como você ter o bônus sem você ter o ônus. Eu conheço uma pessoa, Uhum. o Kleber Salles, que é meu amigo, que é juiz do trabalho lá em Goiânia, que passou no concurso para juiz do trabalho sem estudar. Mas é a única pessoa que eu conheço na minha vida inteira. Ele Uhum. passou sem estudar. Tirando o restante, os Eu não conheço mortais, ninguém. não temos alternativa. É, exato, eu não Então, conheço eu conheço ninguém. o Kleber. Não, o Kleber, de fato, ele passou no concurso da magistratura do trabalho sem estudar. É uma coisa impressionante. Mas É, todos nós, assim, o We the People, nós temos que estudar, entendeu? exato. Não é fácil, não é um caminho fácil você absorver todo o conteúdo e conseguir guardar todo o conteúdo. Não tem jeito, gente. Então, assim, eu falo, a minha faculdade inteira foi assim. Eu E, estudei a minha e, faculdade inteira. Carol, você fez estágio na época de faculdade? Fiz estágio em escritório de advocacia. Que é mais E pesado ainda, né? eu fiz estágio num escritório, inclusive civil, né? Com Tá. inclusive meu orientador de monografia. Uhum, E eu gostava muito de fazer estágio, mas o que que uhum, aconteceu? Quando eu cheguei no terceiro ano de faculdade, eu pensei assim, eu quero fazer o quê? Magistratura, MP, MP, sei lá, MPE, MPF. Eu nem conhecia aham, MPT na época, para falar bem a verdade. aham. Aí o que é que eu fiz? Só que quando eu estava terminando a faculdade, veio o quê? Veio a emenda constitucional 45, isso foi em 2004. Uhum. E aí exigiu os 3 anos de atividade jurídica, que eu evidentemente não tinha. O que que eu tive que fazer? Eu redirecionei para advocacia pública. Entendi. Por isso que você fez para procurador do Os estado. estudos, isso. Aí eu passei na PGE de Sergipe, na PGE de Goiás e no Bacen, no Banco Central. Uhum. Mas eu redirecionei para advocacia pública. Então, assim, quais as dicas que eu dou? Estudo, desde sempre. Revisão. Organização, né, Carol? Tipo, você Revisão. tem a metodologia, você fazia o seu. Eu também estudo assim, eu faço o meu resumo. Eu É, preciso escrever e tal. Cada isso, um eu tem uma também. forma de estudar. Agora, quando no estágio, como é que você fazia com o seu horário? Tipo assim, Eu, faculdades, eu fazia estágio à tarde. Eu tá. fazia estágio à tarde. Aí à noite eu estudava, Estudava de sabe? manhã
Fazia Isso, de faculdade de manhã a manhã? faculdade, aí à tarde o estágio e à noite eu estudava. Ou seja, Então, dava, né? dá, porque assim, é uma rotina que é puxada, né? Assim, dá pra, e assim, dava para sair, dava para namorar, dava para namorar também, não é? Nossa, não fazia nada disso, dava para fazer. Mas assim, é um tempo, a época da faculdade é a época mais preciosa, porque você tem 5 anos que você vai só estudar e você vê a matéria que pode parecer às vezes que, nossa, que não dá tempo, mas é num ritmo que sempre é o mais lento da sua vida profissional. Sim. Nunca mais vai ser igual, né? Nunca mais. Então, se você entender isso, que o ritmo é mais lento, tem de fato que aproveitar, entendeu? Quem está começando agora, ou falta 2 anos, dá tempo de fazer isso. Eu acho que vai revisando, vai, sabe? Legal. Aula dada, aula estudada, tem que seguir esse ritmo. Porque senão, se você deixar acumular matéria também, aí vira um inferno. Aí você não Sim. consegue mais correr, né, atrás. Agora você já entrou na faculdade decidida a fazer concurso? Você sempre soube? Não, não, não. Eu fui, assim, eu entrei na faculdade decidida a fazer faculdade de verdade, a Aham. estudar. E eu entrei assim, na faculdade decidida a aprender, não a passeio. Isso eu, Uhum. de fato, não fiz. Mas a minha vida escolar sempre foi assim, eu nunca estive a passeio, eu sempre estive para Uhum. estudar, né, mesmo. E aí, eu não sabia que eu queria concurso, nada disso. Eu fui definir isso mesmo no 4º ano de faculdade, No final. no final, entendeu? Mas assim, isso não me impediu de estudar desde o começo. Eu acho que quando a gente começa uma coisa, a gente tem que preservar a possibilidade de lá na frente você ter opções, Sim, né? Então, quer advogar? Eu possivelmente teria lugar no escritório se eu com ficasse, né? certeza, com Mas certeza. eu não era. Eu decidi que eu preferia advocacia pública. Até porque a advocacia pública em Goiás permite advogar, Ah, é verdade, né? entendeu? Ela permite advogar. Entendi. Então, foi algo que de fato me estimulou. Só que quando eu entrei muito jovem, com 21 anos, eu de Uhum. fato não advoguei. Tá. E gostava muito da PGE de Goiás, fui trabalhar na Procuradoria Tributária, então trabalhei em tributário, trabalhei com gerência de grandes devedores, as 75 maiores processos do Estado. Legal. E Uma experiência super diferente da que você super tem hoje, diferente, né? super, super diferente, super assim, bacana. Eu adorava a Procuradoria do Estado. Aham. Porque eu sou do interior de São Paulo e eu queria Uhum. voltar, Tá. entendeu? Aí por isso eu queria um concurso federal e sempre gostei da área trabalhista. Aí inicialmente eu queria magistratura do trabalho, porque eu confesso que eu nem sabia que o MPT fazia direito. Você não tinha menor, você sabia que. Eu sabia que existia, nessa altura eu já conhecia e sabia que existia. Mas Mas normalmente é juiz do trabalho, né? Que o pessoal juiz. olha, né? Então eu achava que eu queria ser juíza do trabalho também. Aham. E aí eu me matriculei num cursinho que na época era que a gente tinha que era telepresencial, mas você tinha que ir até o local do cursinho. Não era Aham. desse que a gente via em casa. E aí eu comecei a Minha fazer época também era assim, a gente que ia. isso, a gente que ia, isso A não era o gente que ia. que brigava, né? Não. É diferente, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui fazer o cursinho. A Uhum. primeira aula que eu tive foi com um professor que eu falo que ele é o melhor professor que eu já tive na vida, porque ele foi de fato Quem? o professor que me influenciou, que é o João Berthier, que hoje é meu colega. Que Ele legal. ele é professor, ele dá aula para quem quer concurso para MPT mesmo, entendeu? Tá, tá. Mas ele é excelente, assim, além de ser uma pessoa maravilhosa. E aí ele foi explicar o que era o trabalho para o Ministério Público do Trabalho, como o promotor do trabalho, o procurador do trabalho enxergava o trabalho, que era além de um meio de subsistência, era uma forma de você construir a sua história de vida, a sua narrativa de vida. Uhum. Então, aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu quero ser isso, entendeu? Eu quero ter essa missão, eu Gostei quero disso aí. ganhar para isso, E aí eu falei, Uhum. não, eu não quero mais magistratura, eu quero MPT. E foi Uhum. exatamente desse jeito, na primeira aula. Olha só. Na primeira aula. E aí, Tati, o que eu acho que é o segredo para quem estuda, além de estudar a vida inteira e, Uhum. e revisar,
é o direcionamento, né? Porque a partir do momento que eu decidi que eu queria MPT, eu estudava para MPT, eu não estudava para magistratura do trabalho. Sim, é diferente, né? Para você ver, carreiras trabalhistas, mas é diferente o estudo, a forma de estudo. E aí, só que é claro, eu prestava concurso para magistratura do trabalho, prestei 2 e reprovei nos 2 na sentença. Eu passei, na sentença eu deferia tudo, entendeu? Dava tudo, uma coisa assim. Você não conseguia desapegar, né? Não, e eu lembro que teve uma sentença no Rio de Janeiro que tinha a súmula do regional, na época, contrária ao meu entendimento. Eu discordei na sentença da súmula tá do regional. ótimo. E eu queria passar no concurso, entendeu? Para esse Quando eu tribunal. saí do concurso, o povo falou assim, não, mas isso tem súmula. Eu falei, eu sei, mas eu discordei da súmula. A súmula não é obrigatória, eu discordei da súmula. Aí o povo meio Foi que aí deu que você risada. falou, cara, realmente, como que isso é, né? Você tinha vocação, era pro MPT mesmo. Aí o povo já olhou pra minha cara e falou, nossa, essa aí, coitada, tá fora, né? Essa doida aí não vai passar, claro, essa aí já... Como de fato eu não passei, mas foi mais ou menos isso. Então eu já direcionei para MPT, e aí no primeiro concurso do MPT eu passei, entendeu? Mas aí foi Legal. foco total. Uhum. Agora sim, Tati, cada um tem um ritmo de estudar, né? Eu falo que a forma como Sim. eu gosto de me preparar não é saudável. Não é o que as pessoas recomendam. Ah, come direito, faz atividade física, faz... Eu tenho um ritmo completamente doido. Se eu colocar na cabeça que eu quero do concurso, eu vou parar de ir no cabeleireiro, vou parar de fazer unha e vou ficar só atrás daquilo. Eu morro pro resto da vida, entendeu? Entendi. Então, isso é seu, né, Carol? Da sua personalidade. Você devia ser assim, sua mãe deve falar que na escola você já era assim, pequena, porque isso é uma coisa sua. Mas não é o que a gente recomenda hoje para os alunos, né? Para os alunos, hoje a gente sempre fala, olha, tem que tentar equilibrar, porque também a saúde emocional é importante, Sim. A saúde física, não adianta você saber tudo, chegar na hora da prova, você ter um piripaque. E tudo isso é verdade, né? Mas eu psicologicamente eu lidava bem com essa situação de pressão e na hora da prova também sempre, nunca fui assim, essas pessoas que ficam nervosas, sabe? Sim. Então isso para mim também não era um grande problema. Agora, sem dúvida, o meu processo era um processo assim de ficar confinada, entendeu? No loop, né? Você só ficava naquilo. Eu só ficava nisso. Só pensava naquilo, eu sonhava com aquilo. Eu tava no banho, eu tava revisando na cabeça, era uma coisa doida, assim. Mas que bom que só durou um ano. Porque se durasse 5, acho que aí ninguém consegue, né? Sim, eu acho que é legal porque assim, você foca. É estilo, não adianta, né, cara? Eu acho também que na nossa época, na minha, na sua, quando a gente formou, a gente tinha menos informação e a gente tinha também menos questões relacionadas à saúde mental. Sem dúvida. Como a gente tem hoje de ansiedade, de pressões sociais. Então, talvez, né? Por isso a gente tem essa preocupação. Aí a Thaís está perguntando qual método utilizado. Tem vários métodos, né, de estudo. Eu gosto do Pomodoro. Não sei qual você utilizava. Se você utilizava algum, acho que não, né, Carol? Não, na minha época, na minha época, gente, eu não tinha isso. Eu estudava, eu sentava. Eu estudava e assim, o que eu fazia? MPT, eu sabia que existiam as coordenadorias. Eu peguei uma obra específica de cada tema de atuação prioritária, li e resumi, porque era o que dava para fazer, entendeu? Era o tempo que eu tinha. Sim. Eu fiz isso. E assim, deu certo, né? É que hoje também, com tanta informação, o nível subiu. É natural. Sim. Né? Sim. As pessoas se preparam mais para o concurso. Na minha época não tinha tanta opção de preparação, opção direcionada. Quem morava em grandes centros até tinha, mas para mim não tinha. Então, era aquele cursinho básico, geral, para todo mundo. E pronto. E pronto. E no mais, você se virava com a bibliografia que você tinha, que você achava, entrava no site da LTR, escolhia os livros e acabou. Eu acho que isso, por um lado, é até melhor, Carol, porque eu vejo, vou te falar assim, até a experiência própria, essa época agora de quarentena, é tanta live, tanta informação, que se a gente não focar, a gente se perde, a gente não faz nada, sabe? Se você pensar que você quer fazer tudo, participar de tudo, você acaba não fazendo nada, você tem que colocar uma barreira, sabe? Um foco. Então, peraí, o que vai ser hoje? Eu vou estudar tal assunto, eu vou fazer tal coisa.
Porque se você for ler tudo que você recebe, você não vai dar conta, você não vai ler nada direito, né? É verdade. Hoje eu acho que é muita coisa, né? Agora, na nossa época não era tanto assim. E aí você não tinha muita opção. Você estava com o concurso ali, você ia estudar aquilo que você achava que tinha para estudar. Na minha época não se ouvia falar em mentoria, gente, entendeu? Sim, Hoje sim, não, hoje eu dou mentoria para os meus alunos. Eu sei o que o examinador tal pensa, a última sim. peça dele foi essa, o entendimento dele, o direcionamento em petição inicial, ele usar o juiz ou ao excelentíssimo juiz. Tudo isso a gente sabe, entendeu? Na nossa Uhum. época não tinha isso, imagina, você não sabia nem quem que era o examinador direito, nunca tinha ouvido falar, às vezes achava no Exato. livro dele, pronto, hoje não. Ficava desesperada se fosse alguém do tribunal, jogava lá o nome para ver se tinha alguma decisão. Exato, exato. Então era outra coisa, assim, né? Mas o É. que eu acho que é importante a gente deixar claro, que todo mundo paga o preço do estudo, gente. Não existe isso de Não, você. não dá para chegar lá. Não. Então, assim, tem que estudar. Quem está na faculdade, aproveita ao máximo o tempo da faculdade, faz um estudo aprofundado, um estudo denso sobre os temas das aulas, para não deixar acumular e revisa para não perder. Eu acho que isso é meio que universal, entendeu? Eu não vejo essa Uhum. receita dar errado para ninguém. Sim, Agora, com certeza. é um saco? Você perde tempo, perde, você não vai estar com as suas séries em ordem do Netflix? Possivelmente não. Provavelmente vai conseguir assistir nenhuma. Mas aí é o que você quer para sua vida, né? Eu acho que essa é a divisão, assim. Você sempre vai abrir mão de alguma coisa, né, Carol? Não tem jeito de ter tudo, não tem como Tem. ter tudo. Então, eu falo assim, eu acho que quem formou, né, Carol, e aí, por exemplo, não estudou durante a faculdade, vai começar a estudar hoje. Gente, buscar todos os as ferramentas que a internet e tudo mais tem aí, né, para oferecer. A gente tem muito curso online, tem muita coisa Eu fiz, legal. Opa, desculpa. imagino. Mas assim, Não, tô derrubando. tem que começar dessa forma que você falou. Estuda e revisa e vamos embora e faz cronograma. O pessoal estava perguntando de método, tem o método Pomodoro, você baixa o aplicativo no seu celular e ele fica lá, divide em tempos de 25 minutos. Não adianta, não tem outro jeito a não ser sentar e estudar. O velho e bom sentar e estudar, não cair em E o que eu desuso. vejo, Tati, é muita coisa assim. Hoje, entra naquilo que você falou, que tem muita informação. Tem também muita Uhum, distração. Então, tem Instagram, às vezes a pessoa está estudando e não está com a cabeça ali. E isso é a exato. pessoa se enganar, entendeu? Então, tem gente que tem 8 horas de tempo livre para estudar. Só que está estudando, mas está pensando na série. Meu Deus do céu. Não, o celular. Não, mas está pensando na série, mas está pensando não sei Na onde, está live que tá pensando no perdendo. cachorro, na live sertaneja e É. papapá. Então, não adianta essa pessoa ter 10 horas para ela estudar se ela não se concentrar. E por outro lado, tem gente que tem 2 horas, mas está ali de corpo e alma, entendeu? E totalmente É. concentrado. O rendimento daquela pessoa é muito melhor, dessa pessoa que está concentrada, né? Exato. E aí alguém falou que tá difícil conciliar estudo, trabalho, filhos, quarentena e tal. Gente, a qualidade do tempo que você tem para estudar vale muito mais do que a quantidade de tempo que você fica estudando. Então, vejam, se uma pessoa que não tem família, não está sozinha no mundo, né? E ela tem lá 8 horas por dia ou mais para estudar e ela não tem uma qualidade boa, ela talvez aproveite 2 horas dessas 8. E É, às vezes quem tem 4 horas, estuda 4 horas de forma correta. E isso. a escrevente está perguntando se vai ter um novo concurso do MPT. Então, a gente estava apostando que sim, que já Uhum. teria, porque a ideia do Procurador-Geral do Trabalho era justamente dar posse esse ano, tá? Tá, Então, da posse, as pessoas tomariam posse, entrariam em exercício, até porque tinha uma folga orçamentária. Só tá. que qual é o problema agora com essa questão da Covid? Atrasou o concurso público, porque as etapas subsequentes estão Sim, suspensas e a gente ainda não tem uma definição de calendário. Nós legal. estamos apostando aí em prova para agosto, setembro. A Tem que prova, esperar, né, a gente? prova escrita, depois a prova prática e ainda por fim a oral, a seleção de título. A gente acha que esse ano
por mais que ele tenha anunciado que continua, o Procurador-Geral do Trabalho anunciou que continua aí com a ideia fixa de dar posse para todo mundo, ainda em 2020, a gente está achando difícil, tá? Tá, Por uma questão de calendário mesmo. tá. E então, concurso ano que vem, se sair, é mais pro final do ano. A gente está imaginando isso. O que não te impede de continuar estudando, né, Carol? Vai se preparando. Como o Luiz até Porque falou, melhor remediar, é isso. porque assim, querendo ou não, o concurso, gente, leva um tempo para você passar, Sim. né? O mais rápido, sei lá, é 1 ano, mas assim, geralmente um tempo médio 3, 4 anos. Mas eu Então, ia falar, não tomem como base o exemplo da Carol, gente, porque a Carol está estudando desde a a escola. vida inteira. A Do vida jeito inteira. correto, é a vida A vida inteira. inteira. Então, A vida assim, inteira. vocês vão tirar o atraso. Carol, e outra coisa que eu queria saber da sua carreira, e quando foi que você começou a dar aula? Como é que foi isso? Então, Tati, dar aula, na verdade, foi algo super recente, assim, porque Ah, é? eu, Gente, não é possível, você é muito professora. porque assim, eu sempre Aham. estudei e tudo, mas eu dava aula assim em pós-graduações, mas em cursinho eu comecei em 2017. Então, eu Sim. comecei em cursinho aqui em Campinas e tal, e aí em 2019 que eu comecei a dar aula em cursinho, esses cursinhos grandes, né? Entendi. E aí, de fato, comecei assim, direcionado para MPT. Só que nesses cursinhos grandes eu acabei ficando também com aulas direcionadas aos MPs dos estados. Tá, Então, aulas sobre legislação própria dos MPs estaduais. Então, já legal. dei aula para vários MPs estaduais. Mas foi É, assim um convite totalmente assim aleatório depois que eu concluí o mestrado. legal. Você fez mestrado onde? Eu fiz na Unimep, que é uma universidade próxima aqui de Campinas, fica em Piracicaba, e a Aham. mais próxima. E eu fiz em Direitos Difusos e Coletivos, Tudo a ver. que foi onde eu sempre trabalhei, e, enfim, né, o que eu sempre estudei, o que eu sempre gostei Legal. mesmo de estudar. Mas o meu histórico com aula é pequeno, assim, graduação mesmo. Eu dei aula, cheguei a dar aula na Unimep, Aham. também pouca coisa, não muito graduação. Graduação mais assim, palestra e tudo, mais aula mesmo. Não, Ah, é eu dou mais aula. para. Hoje eu dou aula em pós-graduação, em cursos de pós e em curso preparatório para concurso público, Entendi. né? Ó, vou dar boa noite para o Carlos, querido juiz, que vai fazer a live amanhã comigo falando sobre a magistratura. Você é a procuradora e ele o Ah, o magistrado. Carlos Abner, Um né? A gente querido. fez uma audiência simulada juntos. É da Ju? Da Ju, exatamente. Nós fizemos Ah, audiência a Ju foi a simulada. primeira da minha convidada aqui da live. Falou Nós sobre advocacia fizemos. correspondente. E o Nós Luiz está fizemos. falando melhor prevenir do que remediar. É isso, Luiz. Prevenir, prevenção. Super importante. Sabe o que eu estava pensando, Carol? Você falando, me veio uma coisa que eu falo muito nessas lives, que todo mundo fala, e você, de certa forma, falou. Como é que a gente precisa escolher um nicho, né? Até na hora de dar aula, você já está com o seu nicho de atuação, você já está Ah, conhecida por isso, e as portas estão sendo abertas para você nisso, em relação à mentoria para concurso, por conta da sua experiência, de tudo que você viveu, as portas foram naturalmente sendo abertas nesse caminho, né? foram, Tati. Assim, o que aconteceu? De fato, eu comecei no nicho, porque se você for começar a dar aula, sei lá, direito de trabalho, processo de trabalho, tem muita gente. Sim. Agora, eu comecei em processo coletivo trabalhista e em legislação do Ministério Público. Então, quer dizer, é um nicho, não tinha ninguém basicamente assim especialista, tinha um outro professor. Uhum. Então, eu peguei algo bem específico e, coincidentemente, algo que eu sempre gostei, que eu sempre estudei e tal. E aí deu certo, entendeu? Aí você começa a entrar nesse nicho e na prova do MPT, tanto o processo coletivo como o regime jurídico do MPU, que é a legislação do Ministério Público da União, são responsáveis assim por uma parte considerável na prova objetiva, né? Por uma parte considerável de questões. Sim. E aí acabou que os meus alunos, assim, eu fiquei muito orgulhosa porque vários alunos meus passaram, vários, assim, Que tinha mais legal. de 60 alunos.
aprovados aí na primeira etapa do concurso. E muitos me mandaram mensagem dizendo, olha, professora, fez muita diferença, porque nós acertamos todas as questões de regime jurídico do MPU, Olha só. eu acertei todas as questões de ACP. Então, isso deu diferença, de fato, na prova, né? Com certeza você estava ensinando para eles muito mais do que a matéria, você ensinou uma forma de estudar. E eu fiquei Eu tenho feliz, né? A gente certeza. fica feliz, porque eu falo que a gente Claro. presta o concurso junto, né? A gente fica naquela expectativa. E como é que você foi? Você foi bem? E o que você tá com dúvida? A gente quer que todo mundo aí vá para frente, né? Progrida, claro, no concurso. Não, então, Carol, e com certeza a forma de estudar, aprender de fato, ao invés de decorar e etc., né? Você com certeza fez muita e faz muita diferença, porque o professor que entra em sala de aula e, ó, essa aqui é a matéria, tchau, para concurso público, putz, é pior ainda. Então, eu sempre tive muita preocupação, Tati, e eu cheguei a recusar, inclusive, várias aulas, inclusive na escola da NPT, por exemplo, eu recusei de dar aula, porque me deram uma carga horária X. Olha, você vai fazer Tá. isso dentro dessa, olha, dentro dessa carga horária, eu não consigo passar o conteúdo que seja necessário para o meu aluno passar no concurso. E não é assim, eu vou ter que deixar a matéria muito enxuta, muito restrita, ou então limitar muito o conteúdo, e o meu aluno não vai passar. E eu não vou fazer isso, eu não vou deixar ninguém perdendo tempo lá assistindo 2, 3 horas de aula, sabendo que aquilo lá não é suficiente para o concurso do MPT. O concurso do MPT requer uma certa densidade em determinados temas, então eu não vou fazer dessa forma. Então, assim, até eu sou chata para isso, sabe? Assim, não, que bom, que sorte dos alunos, né? Que, eu poxa. sou muito chata para isso. Assim, eu já recusei porque, não, você vai fazer em 2 horas, vai fazer em 3 horas. Não, vou fazer em 2 horas, 3. Não, mas dá para a densidade do concurso? Você quer para quê? Você quer que eu faça um resumo? O que é? É comentar a questão objetiva agora para dar todo o conteúdo? Não dá. Sim. Então, acho que a gente tem que ter esse compromisso com os alunos, né? Eu sempre procuro ter, porque eu acho que a gente tem que, sobretudo, ser honesto com as pessoas, né? Exato. Ter, de fato, essa transparência. Então, eu procuro, de fato, dar uma aula com uma densidade boa, que é para quem se prepara para o concurso do MPT. Agora, se você for, por exemplo, sei lá, ação civil pública para magistratura trabalhista, talvez você não precise ter a mesma densidade do que para o MPT. O estudo é diferente. É a mesma coisa a sentença. Quem estuda para MPT não precisa conhecer sentença tão a fundo como quem estuda para magistratura trabalhista. Então, acho que, né? Daí, olha como é determinante você escolher qual concurso você vai fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava falando outro dia com os meninos na advocacia, como até o nicho. Eu vou ser trabalhista, empresarial, aeroviários e aeronautas. É super específico. Quanto mais nichado, mais conhecido você fica, né, naquela área, naquele assunto, e mais você acaba abrindo portas. E para concurso é isso. Se você não direcionar o seu estudo, poxa, você não, eu acho que você pode passar, pode, mas você vai atrasar, né? Com certeza vai atrasar. Olha quem está aqui, o Gregory, Carol, foi meu aluno da primeira turma que eu dei aula na graduação e ele passou no concurso de magistratura trabalhista. E desde o primeiro dia eu entrei em sala de aula, eu era bem nova quando eu comecei a dar aula, e aí eu fui dar aula, cheguei achando que eu ia abafar, tinha um menino sentado na frente que sabia tudo de direito do trabalho. Aí eu falei, meu Deus do céu! A gente aprende muito dando aula, né, Tati? Nossa, eu falei, como é que eu vou fazer? O Gregory foi... E aí eu brinco com ele, hoje em dia ele é meu amigo, querido, e ele tinha uma postura muito igual à sua, Carol. Ele sempre estudou muito na faculdade, tanto é que ele passou para servidor do TRT e depois para magistratura trabalhista. Pois é, não, mas a gente aprende demais. Eu vejo os meus alunos assim, tem hora que eles fazem umas perguntas, eu falo, gente, mas eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Exato. Aí você tem que pensar para você responder, porque também não está no livro, porque no livro também ele já leu. Então, a gente aprende muito dando aula, né? Muito, muito, muito. Sim. Mais do que ensina, aprende mesmo. É uma troca, e às vezes a pessoa tem um ponto de vista, ou ela fala, poxa, aconteceu tal coisa, você fala, putz, nunca passei por essa situação. Fica, né? Fica de experiência, aí você vai buscar, vai. Isso é super importante.
Agora, Carol, eu sempre falo também que, assim, independentemente de qualquer coisa, muita gente me procura e fala, eu quero estudar para concurso e tal. Você acha que eu faço mestrado? Eu quero dar aula e ser juiz, ou dar aula e ser procurador do trabalho. Muita gente quer essas duas carreiras. E assim, como eu não fiz concurso, eu sou advogada, eu só fiz o mestrado, eu não acho que eu falo com tanta propriedade, mas eu queria ver se você concorda. Eu normalmente falo, gente, se eu pudesse escolher, se você tem condições agora de escolher, vai estudar para o concurso público e depois você faz o mestrado, porque o estudo é muito diferente. O que você acha? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu acho que não, assim, não é muito possível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o mestrado ele requer uma densidade sobre determinados temas. E o concurso tem um leque mais amplo. Exato. Aí o que você vai fazer primeiro vai ficar a seu critério, entendeu? Porque de repente a pessoa prefere ter o título antes para ter uma primeira lotação melhor, uma primeira lotação mais bacana, porque o título de fato conta. Uhum. Eu não fiz essa opção. Tanto que eu perdi 11 posições na minha classificação final, porque eu não tinha título. Mas também 25 anos, procuradora do trabalho. Nenhuma, só tinha os concursos que eu tinha passado lá, ainda me deram uma pontuação irrisória, achei até injusto, mas enfim. Mas eu concordo, assim, eu acho que é muito difícil a pessoa conseguir fazer as duas preparações simultaneamente. Tá. Eu optei, de fato, por primeiro passar no concurso, porque aí você já passou no concurso, aí você faz o mestrado mais tranquilo, dá para aprofundar mais, entendeu? Sem aquela urgência tamanha com o mestrado. Para mim, foi assim. Mas, por exemplo, a Lorena Porto, que é minha amiga e primeira colocada do meu Não, curso, e ela é de Minas, a Lorena, ela fez... Isso! Ela também foi orientanda do Godinho, igual a mim. Isso, exatamente. Porque a Lorena, por exemplo, ela optou por fazer doutorado e mestrado antes. Sim. Então, eu lembro que eu fiquei com uma raiva, Tati, porque ela chegou com tanto de título, assim, um negócio imenso. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher tá fazendo? Eu vou parar na Conchinchina, eu lembro que eu pensava. Então, assim, ela já era doutora, entendeu? Então, acho que vai muito de momento de vida. Eu tinha essa urgência de passar no concurso, de ficar com a vida mais tranquila e tal. E tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que falam, não, eu prefiro fazer o mestrado agora, vou fazer o mestrado e tal. Agora, as duas coisas juntas, gente, fica complicado, eu acho. E outra coisa, Carol, que eu vejo muito de amigos meus que passaram por isso, a pessoa faz o mestrado, começa a dar aula e fala que vai estudar e dar aula. Só que, gente, dar aula é pesado. Muito. Principalmente em graduação. Olha, quantos anos? Eu dei aula 10 anos e eu tive 7 turmas. Eu ia na faculdade de manhã e de noite todos os dias. E advogava à tarde. Já era difícil. E olha que eu tinha flexibilidade na minha advocacia. Para estudar, então, é complicado. Então, você também tem que tomar muito cuidado para não perder o foco. É porque a aula demanda a preparação de aula, né? Então, você fala, não, mas ela, sei lá, foi lá no estúdio, gravou 1 hora de aula. Tá, 1 hora de aula, mas eu estudei 10 para gravar. Exato. Então é isso. E, por exemplo, na graduação ainda tem todo o trabalho extra-classe. Corrigir prova. Faz a prova, aplica a prova, corrige a prova, lança a nota, faz isso, faz aquilo, orienta. Então, é um trabalho realmente que... E assim, e vamos falar a verdade agora, eu acho um absurdo o valor da remuneração, gente. Eu também acho. Algo assim, é algo assim que não tem cabimento, entendeu? É o que eu falo, você tem que fazer por amor, né, Carol? Por amor. Eu falo, por amor, gente, eu amo vir aqui dar aula. Eu falava com os meninos que teve uma vez que eu estava na sala dos professores, eu sempre gostei muito do lugar que eu dei aula, dos colegas e tal, e era uma turma muito legal, que eu sou amiga até hoje. E uma vez um professor falou assim, nossa, hoje eu estava vindo para cá às 6 horas da tarde, saindo do escritório, pensando que eu tô tão cansada e eu vou ter que trabalhar de 7 às 10h30. E eu tava lá no meu carro de luxo, confortável, nananã, e olhei o pessoal no ônibus e falei, esse pessoal tá muito mais feliz, o pessoal todo esmagado indo embora para casa. E eu indo trabalhar, indo pro meu 3º turno de trabalho, e ele falava, e advogando muito, e cansado assim e tal, para conseguir, né, sobreviver. E aí ele falava, e realmente a gente dá aula
porque é uma cachaça, porque você chega na faculdade e você fala, putz, estou cansado, por que que eu estou fazendo isso? Meu Deus do céu. Quando você entra em sala de aula e começa, você percebe por que que você está lá fazendo Exato, isso. exato. Você gosta, mas assim, de fato, aula em graduação, a remuneração é uma coisa absurda, E a gente. tendência é só piorar, né, Carol? O que tem feito é Então, a mercantilização do ensino, está tornando isso. Eu parei de dar aula na graduação, parei. Então, assim, há uns anos, de uns anos para cá, 2 anos, 1 ano e meio, eu só dou aula também na pós, no cursinho. Porque realmente é cansativo, e é fisicamente cansativo e não é bem remunerado. não, não é. E assim, isso quem pede são os alunos, né? Porque os alunos Exato. pagam uma mensalidade bem razoável, mas de fato o professor é pessimamente remunerado, É. pessimamente. Eu, na época que eu estava grávida, eu falei, não, eu não vou mais arrastar minha barriga para ganhar isso, não, entendeu? Porque querendo ou não, eu me arrisco aí andando de carro à noite, no Sim, ainda asfalto, tem qualquer tudo isso. O coisa. horário não é, não é. Então, assim, eu falei, não, isso aqui não dá para mim, não. Então, assim, tem que valorizar muito esse professor da graduação mesmo, porque ele é um Sim. verdadeiro herói. E eu E eu vou não. te falar, Carol, que isso é um ponto que eu falo por experiência que em Belo Horizonte é melhor que São Paulo, porque o sindicato dos professores lá é mais forte. Então, o valor da hora-aula lá é muito Maior. diferente. Quando eu cheguei aqui, algumas pessoas me falaram, você quer dar aula e tal? E me falaram o valor da hora-aula, eu falei, não, Exatamente, eu não exatamente. quero dar aula, não. Então, Sabe assim, porque não compensa, né? Eu tenho um amigo aí em São Paulo, Tati, que ele Aham. dá aula, o estacionamento é mais caro, a hora do estacionamento, do que a hora-aula dele. Ele falou assim, Sim, Carolina, eu cheguei pro coordenador do curso e falei, ó, não dá. Aí ele me falou, não, então pode usar o estacionamento da faculdade, porque nem isso podia. surreal. É Então falta ele de falou, não, tô respeito, né? pagando para trabalhar, né? Não dá. Não dá. Essa é a sensação que eu tenho. Aqui, graduação, tirando algumas faculdades que você tem que fazer concurso, que são muito Sim, boas, sim, assim. as faculdades são muito boas, sim. Mas, assim, exceção da exceção da exceção, não vale a pena. Vale a Não. pena você dar uma aula aqui na graduação, outra. E outra coisa também, Carol, dentro desse assunto que a gente está falando, eu não fiz ainda o meu doutorado. Eu fiz um mestrado muito novo, eu falei, vou esperar. Mas se eu fizer o doutorado, vai ser por pura conquista pessoal. Sem dúvida. Porque Gente, Porque para mandar embora professor com doutorado, porque a hora-aula é cara, também é comum. Então é não comum. ache que você vai virar um professor doutor bem remunerado. Não. É comum, é comum. Infelizmente, olha, essa situação do ensino mesmo, de formação, esse ensino de base, de graduação, é um assunto complicadíssimo, né? Sim, A sim. gente está numa situação complicadíssima, assim, o profissional de fato não se sente valorizado. E essa É. questão da valorização do profissional é essencial para uma boa qualidade do ensino. Porque quando você se sente valorizado, você chega na sala de aula de uma outra forma. E eu falo Você isso por experiência entrega, né? própria, porque os lugares onde eu dou aula, eu me sinto super à vontade, super valorizada. Então, eu faço ali o meu melhor, assim, o possível e impossível para eu estar lá. Porque eu Carol, gosto, né? e conta pra gente quais o pessoal quer fazer concurso para MPT, quer ser seu aluno, onde eles vão te achar? Eu dou aula hoje em 2 lugares, Ah, regularmente. Gran Cursos Online, que começou em 2019 esse nicho de magistratura e MP. É tá. atualmente o maior cursinho do Brasil, porque abrange praticamente todos os concursos. Qualquer tipo de concurso, seja jurídico, não seja jurídico, eles têm preparação. Aham. Então é imenso, é um cursinho em Brasília e um cursinho bem específico da área trabalhista, que é o Promages, que é em São Paulo. Tá. Então trabalha só com magistratura e MP do trabalho, é bem direcionado mesmo. Então, para o pessoal que está na carreira de Direcionado. trabalhista, seja magistratura ou MP, o Promages. E o GRAN tem também, direcionado para magistratura Tá. e MP. Também tem curso específico, Ó, ambos. a Cis falou assim, que coisa, eu não imaginava essa realidade. Eu até fiz uma live com o Lucas Reis, que é professor também, outro dia. Ele até falou, eu acho que o professor ganha mais do que algumas profissões. Mas não, não ganha o suficiente. Não, gente. E aí, o que a gente estava falando, né? Se você está numa posição de escolher entre fazer um concurso ou fazer um mestrado, o que a gente está falando é que a longo prazo é muito mais interessante, né, Carol, você focar no concurso.
Porque o que vai te dar financeiramente, estabilidade financeira é o concurso. sim, né, gente? Vamos A não falar a ser que você verdade. queira carreira só acadêmica, falar, ah, eu vou ser um Acadêmica. pesquisador, eu não quero Isso. concurso. Beleza, aí vai, você vai conseguir, você faz doutorado, faz concurso para uma USP, o FMG da vida, aí é Sim, outra. outra coisa. E assim, é muito importante, né? A gente, assim, fez o concurso, mas continuar na academia, continuar estudando, continuar Sim, produzindo e tudo, acho que é interessantíssimo. A gente tem que fazer isso. sim. Mas, assim, em termos de retorno financeiro, É o o retorno concurso. maior é o concurso. É o Sem dúvida. concurso. É retorno financeiro e estabilidade, tranquilidade para quem sabe depois você estudar, fazer um concurso, fazer um concurso não, fazer um mestrado, sei lá, em uma faculdade que você gostaria de fazer, né, que Sim, seja sim, fora sim. da. Depois existe essa possibilidade, né? Inclusive, por exemplo, no MPT, você pode ter tanto a licença para fazer, para cursar o mestrado, o que já é mais difícil deles concederem, mas a Uhum. licença para escrever, por exemplo, a dissertação, você tem, né? E aí, claro, depende de uma deliberação, de uma concessão do Conselho Superior, mas é possível. Sim, Então, acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho difícil realizar as duas coisas simultaneamente, né? Porque, de fato, é complicado. Eu acho que o concurso requer um estudo muito mais denso, muito mais. também acho. Assim, o mestrado é uma profundidade maior, mas é um leque muito estreito de matéria. E o concurso requer uma dedicação muito grande. Então, acho difícil conciliar. Então, em termos de estabilidade e retorno financeiro, o concurso é o que, Ótimo. né? Carol, muito obrigada, querida. Já está acabando Imagina, nosso tempo por doar isso. Eu sei que você está lotada de coisa, né? Como sempre. Eu né? queria te pedir autorização para deixar a live aqui gravada, Com 24 certeza. horas. E eu posso salvar, vou salvar e vou te mandar. Ótimo, Se eu você deixo. quiser, eu coloco também no YouTube para o pessoal pegar essas dicas. Eu acho que o pessoal de concurso tem que ficar atento e ter saber da sua história, porque é muito legal. Poxa, você deu várias dicas excelentes. Eu acho que o pessoal agora, gente, é focar e aproveitar, né, Carol? Acho que a gente nunca passou esse tempo de quarentena, tanto tempo em casa. Sem Pensem dúvida. no tempo que vocês não estão perdendo no trânsito, no deslocamento ou em outras coisas, e que vocês podem começar agora a focar no Exato, estudo. exato. Embora, para mim, esse tempo de quarentena esteja 10 mil vezes mais corrido. Para mim também tá A pior. demanda do MPT triplicou, tem a minha filha, então tá um negócio complicado. Eu também arrumo um monte de coisa para fazer fora isso, então assim, para mim o negócio tá feio. Mas assim, para quem tá com tempo aí nessa quarentena, aproveita mesmo, né? Para quem Aproveita estava pra, só estudando, né, Carol? Acho que dá para dá para dar aí um gás um bom, gás. Exato. né? Muito obrigada, querida. Tá acabando aqui. Foi um prazer falar com você. Querida, o prazer é meu. Tô com saudade de vocês. Vamos combinar de Também, encontrar viu? assim que isso acabar, vem Vamos para São sim, Paulo. vamos sim. Eu vou ser para Campinas, viu, querida? Não, eu vou mesmo. Dessa vez não vai ser Dessa mais vez, papo. agora a gente aprendeu que a hora que fica enrolando. Aprendi. Eu vou A pegar o gente carro e vou, a aprendeu. gente sai para almoçar aí. Isso. Tati, querida, um beijo. Foi um grande prazer, Obrigada. uma honra. Prazer foi Fique com meu. Deus. Uma boa semana para Você você. também. Boa semana, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal, por assistir aqui. Até mais. Beijo.